No dia 8/10/2023, o menino Luiz Omar, de 15 anos, desaparece sem deixar vestígios no bairro onde morava, na zona oeste da cidade. O que parece ser um caso comum de desaparecimento toma contextos sombrios quando se conhece essa história a fundo. Ao jornal Nova Democracia, uma mãe e ativista política do Movimento por Moradia faz um apelo para compreender o que houve com seu filho e exigir justiça. Bom, companheira, boa tarde. Boa tarde. A gente gostaria de começar que você falasse o nome do seu filho e a idade dele que tinha quando desapareceu. Bom, meu filho tinha 15 anos e o nome dele é Luiz Omar Vitor da Silva. E como foi, começando do início, quais foram as circunstâncias de desaparecimento dele em 2023? Bom, então, a minha irmã estava doentada, aí ela pediu para que ele ficasse lá com ela, né? Aí então eu comecei com ele para poder ele ficar lá com ela lá, cuidar da dela lá, da tia dele. É uma história muito que me dói falar. Eu vou tentar falar. Aí então ele concordou em ir pra lá. Eu vou pra lá, sim, eu vou lá cuidar da minha tia. Então ele foi. Aí certo dia ele foi caminhar para casa. Entendeu? Aí foi pego no meio do caminho. Desde aí então ele sumiu, desapareceu. E no primeiro momento, logo que você notou o desaparecimento, como foi esse processo de busca? Quais foram os seus primeiros passos e o que você suspeitava que podia ter acontecido com ele? Bom, eu comecei a buscar em casa de amigos. Eu tinha poucos amigos, mas eu procurei assim mesmo. Como eu, infelizmente, eu não tenho muita confiança na polícia, então eu mesmo resolvi buscar, porque eu queria encontrar primeiro que a polícia. Era essa a minha ideia. Mas, pelo visto, não deu muito certo. Já no final do mesmo ano, um corpo não identificado é encontrado por um catador de latinhas dentro de uma geladeira, em uma área de terreno baldio, tendo sido sepultado como indigente. Poucas semanas depois, no início de 2024, a companheira faz um reconhecimento por fotos do IML e confirma que se tratava de Luiz Omar. O exame de identificação humana, entretanto, solicitado pela mãe aponta, em abril de 2024, que na verdade aquele não era o corpo de Luiz. No final de novembro, um corpo sem identificação foi encontrado na cidade. Como você soube dessa notícia e se você considerou que aquele corpo que foi encontrado poderia ser do seu filho? Eu vi pela televisão, um corpo numa geladeira, encontrado lá na Avenida das Torres. E logo que você é encontrado, você chega a fazer um pedido de reconhecimento desse corpo? Sim, Como foi isso? Bom, eu cheguei no IML para reconhecer, aí lá tinha aquelas fotos lá, né, que eles apresentam lá no IML, até que chegou a foto dele. Na foto dele só tinha o rosto dele, não estava a parte do braço ou perna, não. Só estava o rosto dele, mas eu reconheci através do rosto. Pelos olhos, a boca, eu reconheci ele. E logo depois eu pedi um exame de DNA para comprovar que seria o corpo do Luiz. Em abril de 2024, o exame de DNA aponta que não se tratava do seu filho. Você acredita nesse resultado? Não, não acredito nem um pouco. Com essa série de estranhezas no caso, somando ao silêncio da polícia em qualquer linha de investigação, começa-se a suspeitar de Luiz Omar tenha sido desaparecido e morto em retaliação à atuação combativa do movimento por moradia. Esse fato não está longe da realidade. Em 2024, a ONG Global Witness afirmou que o Brasil é o segundo país no ranking mundial de assassinato de ativistas. Desses homicídios, 1 a cada 5 deles acontece na Amazônia. Pesquisadores afirmam que ainda esses dados podem ser subnotificados. Após
todos esses, né, após esse desenvolvimento, qual foi o caminho que você adotou para começar a esclarecer e entender exatamente do que se tratou? Eu comecei a investigar em outras áreas, porque o Luiz, ele andava comigo em reuniões. Quando tinha reuniões, ele ia comigo. Ele participou de muitas reuniões comigo, inclusive de atos. Ele estava comigo. Aí então eu comecei a suspeitar, porque ele subiu dia 8 de outubro, uma semana antes do meu aniversário. Então eu pensei, bom, isso aí então quer dizer que isso aí é meu presente de aniversário que me deram, o sumiço dele. Você acha que ele pode ter sido um alvo para uma forma de intimidar e ameaçar com um dirigente do movimento? Eu não tenho nem dúvida disso. É uma maneira de me atingir e conseguiram me atingir. Se não fosse Deus e o companheiro Júlio, talvez eu não estaria aqui, porque eu tentei até acabar com a minha própria vida. A possibilidade de que o caso de Luiz Omar esteja relacionado à luta que vivia desde cedo aumenta ainda mais quando vemos a história do movimento. Descobre-se que ameaças e tentativas de homicídio não são novidades para os dirigentes do movimento de luta dos trabalhadores independentes. Pode. Ok, perfeito. Bom, companheiro, primeiramente, boa tarde. Eu gostaria que o companheiro iniciasse falando um pouco o seu nome, há quanto tempo você está na luta por moradia e o seu envolvimento com o MLTI. Bom, meu nome é Júlio César Ferraz, eu estou há mais de 40 anos na luta. Comecei com 18 anos. E essa luta, ela se trava, né? O MLT, ele vem num processo de luta mudando de nome. Por exemplo, nós nascemos com o movimento de luta dos trabalhadores, era local. Ele tinha espalhado pela cidade, ele fazia enfrentamento com o governo. Já tinha enfrentamento com o governo em várias regiões e grilagens, enfrentando os grandes grileiros em vários cantos da cidade de Manaus, porque ela se concentra na cidade. É uma diferença do Pará para o Amazonas. O problema da terra no Pará é no interior do Pará. Aqui não, é na capital, Manaus. O problema da terra se concentra com as famílias aqui dentro da capital. E o MLT, ele vem depois de um processo nós começamos com o MTST, um contato em São Paulo com o Guilherme e com o Zé Maria num café. A gente resolveu mudar o nome para pedir o apoio nacional, porque a dificuldade de ficar aqui sofrendo é igual levar bombardeio todo dia, igual na faixa de Gaza, é mais ou menos parecido, era mais ou menos assim, todo tempo o pessoal se escondendo, era uma coisa muito complicada sem apoio nacional. E aí começou a ver esse tipo de coisa. Nós entendemos que é necessário de apoio, como nós procuramos apoio também, é normal que tenha. Mas o MLT nasce, ele é uma criança, no 11 de setembro de 2018. Nós passamos do MTST por luta popular, onde tivemos um problema com o PSTU. O PSTU achava que podia dominar o movimento. E ninguém, a não ser, olha, quem está falando era militante do PSTU. O PSTU queria que toda a direção fosse PSTU, dissesse amém ao Havana, que era um advogado. E veio lá de São Paulo e disse, Havana, para com isso, Manaus é uma realidade diferente. O negócio tem que construir com um processo, que eu não sou contra, nem o partido político construir inteiro do momento, sou completamente contra. Mas não desse jeito. Você vai encontrar muitos problemas, porque há uma realidade muito diferente de São Paulo. E eu acho que hoje, ele entendeu, depois de ver isso. Aqui o processo de grilagem é muito pesado. E há uma máfia que se fundiu com a grilagem. É uma máfia que se adequa a qualquer regime, seja de direita ou esquerda. Ela se mantém no poder há
anos, antes de eu nascer, eu tenho 60 anos. Ela se adapta. Ela põe seus quadros, botou quadros lá no Congresso Nacional, que é o Marcelo Ramos, botou outros em outros, né? Outros locais do Supremo, que é o Gilmar Mendes, que é primo do Amazoninho. Eles têm toda uma estrutura, né, de contenção de qualquer problema que pode ocorrer com alguém aqui. São muito bem blindados. Talvez a burguesia aqui é mais inteligente, estou sendo, né, mais inteligente do Brasil, consegue, é um camaleão, né, essa expressão. O governo Mello entrou em crise, aí tinha uma junta militar dentro do governo Mello. Uma junta que via, né, mantinha seus interesses todos da polícia militar, a maioria, coronéis. E aí, como eles veem que a eleição do Wilson favorecia eles depois da crise, da queda do Mello, e foi organizando, com crime organizado já, derrotou Eduardo Braga, né? Derrotou Eduardo Braga, se aliando com o crime organizado que estava na cidade. E quando avança com toda a força contra o movimento, ele consegue o seguinte: qual a escolha dessa junta militar? Que a milícia que estava aqui dentro achava melhor o Wilson ser mais fraco do que estar com a Amazônia. Porque eles poderiam mandar no governo, né? Poderiam, né, dirigir o governo como bem entender, como estão fazendo até hoje, no mandato. Aqui, Júlio acusa o atual governador do Amazonas, Wilson Lima, de estar envolvido com uma cúpula do alto comando da Polícia Militar que se envolve com ações criminosas. Apesar do governador negar as acusações, 2 secretários de Seguranças Públicas nomeados por Wilson Lima em seu governo já foram afastados e são investigados por indícios sólidos de envolvimento criminoso. Dentre eles, o coronel da PM Luiz Mar Bonates e o general do Exército, Carlos Alberto Monssor. São 12 famílias que mandam nas terras da cidade de Manaus, as melhores. Por isso que não sobra nada para as pessoas humildes. As pessoas humildes têm que brigar por terra, têm que ser criminalizadas. E eles controlam muito bem a cidade, com a imprensa, que justifica se um dirigente de terra é morto, é porque merecia morrer, né? É mais ou menos assim, se morrer por outro motivo é porque merece morrer. Eles já justificam a morte das pessoas e não investigam. Eu tenho exemplo, por exemplo, dentro eu acompanhei, estou no programa de defensores de direitos humanos, né? E no programa. O que eu consigo levantar sobre isso há anos e anos é que eles fazem o seguinte, ó. 2019 foi a ascensão do Bolsonaro. O Bolsonaro ganhou a eleição em 2018, não é isso? A primeira válvula, o laboratório foi em Manaus. O filho dele vinha aqui com o Wilson Lima, passeando, o Carlos Bolsonaro vinha por aqui. Ele tem até terras aqui, o Carlos, dado por esse grupo do Wilson. Dado não, vendido, não dão nada, né? Então, desapropriam pessoas, que são os verdadeiros donos, eles tomam, usam o aparato da polícia, tomam mesmo e pronto. E aí, por exemplo, no período mais tenso que eu vi do MTI foi em 2019. Nós tínhamos as comunidades, nós tínhamos feito um levantamento que as comunidades eram 12, aqui, ó, essas comunidades eram comunidades que eram para ser regularizadas fundialmente. Todas pertenciam, eram terras do governo, tá? Eram terras do governo. Provamos isso de quem era, da Suave, do governo estadual. Nas negociações que esse governo recebeu, eram 4 coronéis diferentes. Nubó, Orleans, sempre mudando. A gente dizia para ele, era porque o governador, ele ria, disse, não estamos tratando de terra do governo federal, na terra de vocês. Aí ficavam tudo sem jeito, né? Porque nós estamos aqui a prova, eles ficavam sem jeito, tu tirava a foto, mostrava, e olhava, seu Júlio, o governador vai resolver esse problema. Ele só está querendo um tempo para resolver. Ele tem que resolver, porque as terras do governo, como é que ele está negando a regularização fundiária para as famílias que estão lá há anos lá dentro, né? Está com essa conversa fiada, está enrolando os outros aí.
Porque um cara que me vazou, um cara que trabalhava lá no aparato, ele estava lá andando, fazendo. Uma vez eu ajudei a filha dele na hora de recuperar de terra para fazer. Ele é policial militar, ele é tenente, ele é capitão andando. Aí ele ouviu aquela reunião com todos eles. Foi o que ele ouviu. Estava o Almeida, estava o Wilson, tudinho, os coronel naquela sala, e disseram: é para exterminar todo mundo desse movimento, não sobrar nenhum. Então, quando ele me disse: olha, troca o telefone, vou na tua casa, eu moro urgente, né? Preciso falar. Fui lá, eu falei com ele, disse: ó, você tem 24 horas para tirar isso daqui, porque amanhã vai começar a chacina. Todos os membros da direção do movimento. E eu, com um novo esforço, o Valina da Rua, foi um cara legal, que eu ligou para o ônibus, né? Conseguiu as passagens, o pessoal saiu daqui e foi interessante. E nós saímos de madrugada, muitos deles saíram, e quando o avião decolou, eu me aliviei, a polícia prendeu um cara armado com arma automática na entrada do aeroporto. Foi preso pelo federal para entrar no aeroporto. Ele estava com 2 pistolas automáticas, silenciadores. Foi preso na entrada do aeroporto. Bem, então, tem pessoas, o cacique até hoje não foi esclarecido, ele foi morto dentro de casa. 8 homens mataram esse cacique, ninguém disse o que aconteceu. Foi morta, esquartejada, cortada em pedaços, arquivado o processo. Quem encontrou fui eu, aqui, a cabeça. Quando eu fui atrás de coisa, foi tudo identificado. Eu consegui levantar um bocado de coisa, testemunhas que viram toda a situação. Então, o governo deles é assim. Se a gente fala do regime militar, ele é parecido. Age com os mesmos métodos. O mesmo método. Tortura, desaparecimento forçado, tudo ele faz. No segundo semestre do ano de 2024, um outro fato relevante ocorre. A mãe de Luiz Omar, Ione e Luiz, dirigentes do MLT, sofre uma tentativa de homicídio, via atropelamento. Os ativistas acreditam que isso esteja diretamente relacionado com o caso de Luiz Omar. E quase que no aniversário de 1 ano de desaparecimento dele, você sofre uma tentativa de assassinato via atropelamento. Você pode contar pra gente como é que foi esse caso? Então, nós fomos fazer uma visita à Prefeitura de Manaus para saber mais informações sobre as moradias. Aí, na volta, estava eu e o companheiro, o carro veio na direção do companheiro. Aí depois ele veio para o meu lado e bateu aqui, esse meu lado direito aqui todinho. Eu passei uma semana doente, meu braço machucado. E você acredita que essa tentativa de assassinato tenha ligações com o desaparecimento do seu filho? Eu acredito que sim. Depois de 1 ano eles vêm de novo, acabar com a única testemunha que sou eu. Eu acredito que sim. Eu sou uma pessoa todo tempo vigiado. Eu ando no campo, nesse momento você tem que todo tempo vigiado. Alguém vigia o meu espaço. Então, por exemplo, as tentativas. Alguém acha que me meter uma bala, eu estou num programa federal, vai ser investigado por outras pessoas que não eles. Isso ia trazer um problema. Acho que alguém tirou a ideia de que atropelamento é mais rápido, morre, né? Isso é trânsito, foi um negócio de trânsito, né? Você tem uma ideia, eu fui na delegacia fazer um BO, ela disse: foi de trânsito, né? Foi uma coisa besta, vamos colocar aqui. Aí assim que ela não quer nem fazer o BO, não tem ideia. Aí ela não sabia quem era. O delegado sabia quem eu era. Quando ele chegou, ele tomou um susto. Eu me conheci de algum lugar, acho que não. O meu já estava lá, já estava sendo feito, ele coçando a cabeça e ligando para alguém, né? Enfim. Aí o programa federal, o que está me pedindo? Faça o BO, faço.
Tem ideia? O programa federal não protege ninguém, ele é ineficiente, só é para inglês ver. Se vocês terem uma ideia, o carro nos matou, eu e ela, a primeira vez, né? Foi feito. Aí a segunda vez, ele quase, realmente ele me mata. Se eu não pulo para trás, eu não estaria aqui, ele ia me jogar passando o Olímpico, só para ter ideia, a velocidade que o sujeito vinha. Tem ideia? Ele acelerou para ver se me atingia. E o cara da moto do lado de Chapada, o senhor é um homem de sorte, porque, rápido, o senhor viu a morte passar perto. Não, eu já conheço a morte, ela vai para o outro lado, vai procurar outra situação. Então, já tive várias coisas, como fugir de casa de madrugada, com os encapuçados, com um saco de defunto ir lá. Às vezes, por exemplo, não é sorte, às vezes é um vazamento que aconteceu do meio deles que deu tempo de fugir. Essa é real, fugir. Você podia me falar um pouco mais sobre essas tentativas de atentado, tanto quanto a você ou os demais dirigentes do movimento? Eu acho que os atentados é um modo de tentar quebrar o movimento. Essa é a ideia que eu penso. Por exemplo, sem cabeça, corpo sem cabeça não funciona. Eu vejo numa luta do Nova Vitória que derrotou todos esses caras que estão no poder. Nós marchamos contra eles, o povo lá lutou e conseguiu o baile. Lutando, indo para as ruas, ocupando a 7 de setembro, fechando onde estava o Palácio do Governo, enfrentando mesmo, indo para cima, enfrentando a Federal que jogava sinalizador nas casas e tocava fogo. Então, o Luiz Omar é uma pessoa muito caseira, ele gostava muito de estar em casa, gostava de fazer as coisas em casa. Ele era um estilo, como o povo fala por aí, estilo doméstico. Ele gostava de assistir televisão, jogava bola no quintal, até no quintal jogava bola. Ele gostava também de frequentar a igreja. Tem uma igreja lá em frente de casa, ele ia lá de vez em quando. Inclusive, quando eles apareceram, as irmãs perguntaram por ele: cadê o menino? Eu fui contar a história. E também ele, quando eu ia trabalhar, eu deixava ele responsável para poder cuidar das coisas assim para mim, né? Porque eu era sozinha, eu não tinha ninguém, então eu pedia que ele fizesse isso para mim. E ele fazia direitinho as coisas para mim. Eu sinto falta dele em todos os aspectos. E enquanto mãe e ativista, quais são os próximos passos que a companheira vai tomar para chegar no fundo do caso do desaparecimento do seu filho? Primeiro eu tenho que provar que ele está morto. Não é possível uma criança de 15 anos que sumiu, desapareceu. Assim. Uma pessoa que gostava de ficar em casa. Ele não gostava de sair de casa. Ele está 1 ano e 2 meses desaparecido. O caso Luiz Omar segue sem qualquer resposta significativa da investigação policial. Os ativistas e familiares seguem, entretanto, acreditando que o caso está envolvido nesse contexto de repressão, a luta contra a grilagem e pelo direito à moradia, que já vitimou dezenas de ativistas nos últimos anos. O jornal A Nova Democracia continuará acompanhando todos os desdobramentos do caso em tempo real e colaborando para que seja esclarecido o que houve com o garoto Luiz Omar. Isso daí vai estar no YouTube, o bagulho é geral acessar e postar no Face, postar no Twitter, pra espalhar mesmo.